Amém? Todo mundo encontrou? Colossenses 3, verso 12. Diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós louvamos o Teu nome mais uma vez, por termos diante de nós uma porção da Tua palavra. Nós te agradecemos pela palavra, por termos acesso à palavra, Senhor. Pai, pedimos que nesta noite a Tua palavra seja viva e eficaz. Pedimos que essa noite a Tua palavra venha ao nosso encontro e que o Senhor fale ao nosso coração. Interprete a Tua palavra, Senhor, a nós. Toma a Tua palavra, Senhor. Tome a Tua espada e fale a nós. Fala à Tua igreja. Nos ensina, nos edifica, nos santifica para a glória do Teu nome, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, pensando nesses 4 anos, da semente, esses 4 anos que se passaram, pensando em tudo que nós já vivemos, pensando em tudo que Deus já realizou, tem realizado nas nossas vidas, através das nossas vidas, com certeza nós podemos render graças ao Senhor, porque, afinal de contas, muitas coisas o Senhor tem feito, muitas coisas o Senhor tem nos ensinado, muitas coisas temos passado e aprendido com o Senhor. Entretanto, eu acredito que, mesmo o Senhor tendo feito já muitas coisas no nosso meio, na nossa vida, através de nós, ainda há muitos desafios diante de nós. Penso que ainda há muito que aprender, penso que há muito ainda que ser transformado nas nossas vidas, ainda há muito que crescer, ser edificado. Temos que amadurecer em muitas coisas, temos que retomar muitas coisas, temos que reconhecer muitas coisas. Então ainda há muitos desafios. De tudo que nós já vivemos e experimentamos, eu tenho certeza de uma coisa. Isso eu posso te dizer com plena certeza. Definitivamente nós precisamos da graça do Senhor. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos da presença do Senhor para seguir a carreira que nos está proposta. Foram só 4 anos, irmãos. Foram só 4 anos. É claro que a vida cristã de muitos aqui, a maioria aqui, ela não se resume nesses 4 anos. Mas para nós esses 4 anos é um marco, é um ponto muito importante, creio isso, na vida de muitos aqui. Deus nesses 4 anos fez muitas coisas. Mas irmãos, temos muitos desafios. Ainda temos muito que caminhar. Curiosamente, esse texto que nós lemos aqui, essa passagem de Colossenses, na minha opinião, de certa forma, ela resume alguns desafios que certamente estão diante de nós. Evidentemente, esses desafios não são só nossos, não são unicamente da semente. Esses desafios são da igreja do Senhor, de todo o corpo do Senhor. Mas nós estamos inseridos neles. Nós temos eles certamente diante de nós. Quais são esses desafios? Há pelo menos 4 desafios que eu quero compartilhar com vocês aqui, que esse texto nos mostra, que o apóstolo Paulo nos mostra. Então vamos lá, sem demoras, me acompanhe por favor. Colossenses 3,12. Diz assim:
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Irmãos, segundo esse único verso, né? Esse é um único verso, é um verso só. Qual seria aí o primeiro desafio que nós podemos dizer que ainda está diante de nós? Esse único verso, para mim, transmite um desafio. E um desafio grande. Que desafio é esse? Em resumo, eu diria que é, irmãos, se revestir, como diz aí a palavra, como os eleitos de Deus. A palavra aqui diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Permita-me colocar essa questão de tal maneira, irmãos. A palavra aqui, o original, no grego, traduzida aqui como revestir, né, a palavra aqui, o original, se ela fosse traduzida no seu sentido mais amplo, mais profundo, mais verdadeiro, se essa palavra tivesse sido traduzida com mais exatidão, essa palavra que foi traduzida aqui como revestir, seria ou significaria ornar-se, ou vestir-se com um traje apropriado, próprio, para uma determinada ocasião. Sendo assim, nesse sentido, então a gente pode dizer o seguinte: todos nós, como cristãos, como igreja, segundo a palavra, segundo o Evangelho, todos nós temos sido ornados. Todos nós temos sido vestidos com trajes para uma determinada ocasião. Trajes específicos, próprios, para uma determinada ocasião. Pergunto para vocês, de que ocasião específica estamos falando? De que ocasião estamos falando que nós estamos sendo ornados, que nós estamos sendo vestidos de trajes apropriados, próprios para essa determinada ocasião? Bom, a Ana acho que já resumiu muito bem, né? Irmãos, há um texto, né, no Evangelho de Mateus, que já estudamos aqui algumas vezes, que na minha opinião ele relata muito bem essa ocasião. A parábola das bodas. Vale a pena a gente rapidamente relembrar alguns trechos desse texto. Então abre comigo em Mateus, verso 22, 10 a 14. Veja só se não tem relação esse texto. Mateus 22, verso 10 ao verso 14. Diz assim: E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: Amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Olha que interessante, irmãos. Segundo esta parábola, né, essa é uma parábola que o Senhor Jesus comunicou aos seus discípulos. Segundo essa parábola, haverá um certo momento que um rei, ou melhor, o rei entrará na sua sala do banquete para ver, diz aí a palavra, ver os que estão à mesa. Nesse momento, segundo essa parábola, o que vai acontecer? Diz aqui, né, segundo o Senhor Jesus, nesse momento o rei, ali, naquele lugar, na sala de banquete, olhando os que estão à mesa, ele vai notar e requerer ali um item em particular.
de todos os que estão ali, de todos os seus convidados. Que item em particular nós estamos falando? Estamos falando das vestes nupciais. Os versos 11 e 12 aqui de Mateus 22 falam assim: entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali quem? Um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, ele é cavaleiro, como entraste aqui sem veste nupcial? Diz a palavra que esse homem, notado ali pelo rei, sem as vestes nupciais, o que acontece com ele? Ele emudeceu, ele foi paralisado por essa pergunta. Imagina só essa pergunta, nesse momento. Ele emudeceu. Prestem atenção, irmãos, num detalhe aqui. Note que esse item em particular, né, as vestes nupciais, são tão importantes para esse rei, tão importantes para ele, que por estas vestes, o rei elegerá, ou melhor, escolherá, afinal, aqueles que permanecerão à sua mesa e os que também serão postos fora da sala do banquete. O que ele nota ali para fazer a escolha? As vestes. E ter ou não ter essas vestes vai definir, né, a escolha dele. Quem fica e quem não fica. Quem se mantém à sala do banquete, à sua mesa, e quem é colocado, diz a palavra, do lado de fora. Note novamente, irmãos, veja novamente o texto, dos versos 11 ao 14. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Ele nota a veste. E perguntou: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você vê que o texto fala sobre escolha. O rei ali, notando, né, os que estão assentados à sua mesa, ele faz a escolha dos que ficam e dos que são lançados para fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Pergunto a vocês, né, segundo essa parábola, quem são os eleitos escolhidos? Segundo esta parábola aqui, irmãos, quem são os eleitos escolhidos para permanecerem na sala do banquete? Aqui, segundo esse texto, quem são? Segundo esta palavra, os escolhidos, né, para se manterem e ficarem na sala do banquete do rei, os eleitos, né, a permanecerem à mesa, são os vestidos de vestes nupciais. São os vestidos de vestes, né, específicas, próprias para estar aonde? Às mesas do rei, né? Nas bodas do rei. Os que não estiverem vestidos com vestes nupciais, irmãos, diz aqui a palavra, não permanecerão à mesa do rei. É uma conclusão simples, certo? Mas é muito importante. Tá? Os que estão vestidos, permanecem. São escolhidos para permanecer. Os que não estão vestidos, vão ser colocados de fora. Vocês conseguem ver isso? Entender isso? Então tá bom, irmãos. Então agora olha só e guarda o que eu vou dizer para vocês. Paulo em Colossenses, né, você pode voltar lá para o texto de Colossenses. Paulo em Colossenses nos fala também especificamente sobre se revestir como eleitos de Deus, irmãos, como escolhidos de Deus. Reparou isso? Ou seja, Paulo também nos fala sobre vestiduras, irmãos, apropriadas para os eleitos de Deus.
Paulo diz lá em Colossenses 3:12, revesti-vos, pois, como? Como? Eleitos de Deus. Há uma veste apropriada para os eleitos de Deus. Ornai-vos, revesti-vos, vesti-vos apropriadamente, de vestes próprias, como eleitos de Deus. Segundo a ótica de Paulo, os eleitos de Deus são revestidos como santos e amados. Os eleitos de Deus são revestidos de ternos afetos de misericórdia. Os eleitos de Deus são revestidos de bondade. Os eleitos de Deus são revestidos de humildade. Os eleitos de Deus são revestidos de mansidão. Os eleitos de Deus são revestidos de longanimidade. Ou seja, irmãos, eis as vestes dos eleitos de Deus. Eis o que naquele dia, irmãos, o rei estará ali notando e requerendo, né, de todos os seus convidados na sala do banquete. Para mim isso é um grande desafio, não sei para vocês. Para mim isso permanece ainda como um grande desafio. Interessante que Paulo não está falando isso com pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Paulo está falando isso com a igreja. Quem deve se revestir? A igreja. Os eleitos de Deus. Certo, irmãos? Para mim, esse ainda é um grande desafio. Para nós, eu acho, como igreja, ainda é um grande desafio. Ainda há muito que crescer, ainda há muito que amadurecer, aprender, ser transformado no Senhor. Eleitos de Deus, revestidos como eleitos de Deus, cheios de ternos afetos de misericórdia, como santos e amados, bondade, humildade, longanimidade. Com certeza, irmãos, essas vestes, né, ainda precisam ser trabalhadas em muitos e muitos aspectos da nossa vida. Então esse é o primeiro desafio. Bom, unido a esse desafio, Paulo coloca mais algumas coisas, olha só. Colossenses agora, verso 13, 3, verso 13 a 15, diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, o que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Em resumo, irmãos, o segundo desafio que Paulo nos apresenta e que certamente ainda está também diante de nós, foi escrito no início do verso 13. Qual é o segundo desafio, irmãos, para todos nós? Paulo diz assim: suportai-vos uns aos outros. Se a gente parasse aqui, já daria para falar, é ou não é um desafio? Hã? É ou não é? Hã? Suportai-vos uns aos outros. Segundo, irmãos, a mensagem do Evangelho, tá? Nós temos que ter convicção disso. Todos nós, como cristãos, devemos o quê? Suportar uns aos outros. Por que será que ele fala isso, né? O que será, irmãos? O que será? Bom, na ótica desse texto, né? Na ótica de Colossenses, o que significa esse suportar uns aos outros? É importante a gente entender bem o que isso significa. Suportar uns aos outros. Suportar uns aos outros. Olha que interessante, irmãos. Há 3 aspectos aqui fundamentais sobre esse suportar uns aos outros. 3 aspectos, ou seja, 3 ângulos, né, diferentes, olhados por Paulo para esse suportar. Olha só, o primeiro aspecto sobre suportar está aí ainda no verso 13. A palavra diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. No primeiro aspecto, irmãos, o que é suportar uns aos outros? Suportar aqui significa
perdoar. Perdoar mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, diz a palavra, assim também perdoai vós. Irmãos, isso pode se parecer básico, né? Ou até mesmo simples demais para muitos de nós. Mas a verdade é que na prática isso é, sem dúvida, um grande desafio. Note que a palavra aqui diz assim, o perdão entre nós deve ser mútuo. Perdoai-vos mutuamente. Ou seja, o perdão deve ser recíproco. O que é mútuo? Recíproco. Nem sempre, irmãos, o perdão entre nós é recíproco. Nem sempre entre ambas as partes o perdão é uma realidade. Nem sempre entre as duas partes o perdão prevalece. Mas aqui ele diz, perdoai-vos mutuamente. Ou seja, irmãos, o perdão na igreja, ele deve atingir ambos os lados. Todos os lados. Olha só, tem mais. A palavra também diz aqui que o perdão entre nós deve ser como o Senhor nos perdoou. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O que isso significa? Repara que tem uma maneira de se perdoar, né? Paulo coloca um modo de se perdoar. Não é só perdoem, mas perdoem mutuamente e perdoem como o Senhor também vos perdoou. O que isso significa? Isso significa, irmãos, que o perdão em nós deve ser pleno. O perdão em nós deve ser sem reservas, assim como o perdão de Deus para nós. Irmãos, Deus tem ressentimento com você? Sabe por que ele não tem ressentimento com nós? Porque o perdão dele é pleno. Vocês entendem isso? Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Em relação a isso, sabe qual que é o nosso problema muitas vezes? E aí está o desafio. Sabe qual que é o nosso problema muitas vezes? Que o problema é que perdoamos com condicionais. Perdoamos, né, mantendo ressentimento. Perdoamos com reservas. Agora eu vou ficar de olho. É ou não é? Somos assim. Não somos assim? Nós agimos assim. Bom, eu perdoo. Às vezes a gente até se gaba disso. Não, eu já perdoei o irmão. Mas eu estou de olho nesse irmão. Eu perdoei esse irmão, mas esse irmão que se cuide. Ele que deu uma raspadinha em mim mais uma vez. Ele que deu uma bobeada. Nós não somos assim? Mas o que a palavra nos ensina? Assim como o Senhor vos perdoou, também vós perdoai. Qual que é o padrão, qual que é o modelo, qual que é a maneira? O perdão deve ser mútuo. Deve ter reciprocidade. Às vezes o irmão vem, te pede perdão e a gente não perdoa. É ou não é? Irmão, me perdoa, errei, tal. Mas nem assim a gente perdoa. Tá bom, irmão, perdo? Tá bom, beleza. Mas você que se cuide. Você que repita mais uma vez. Irmãos, sendo assim, isso é um desafio, é ou não é? Vamos encarar isso como realidade. É ou não é, irmãos? Sem demagogia. É ou não é um desafio? É. Bom, esse é o primeiro aspecto do suportar. Suportar é perdoar. Perdoar, irmãos, mutuamente. Perdoar o quê? Assim como o Senhor vos perdoou. O segundo aspecto sobre suportar está no verso 14. A palavra diz assim: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Pergunto para vocês, o que é nesse segundo aspecto suportar? Suportar aqui é ter amor.
Agora, olha que interessante como ele coloca. Amor acima de tudo. Guardem isso, irmãos, entre você e eu, entre eu e você, entre você e você, né? Para não ficar só entre mim e você e eu, entre você e você, entre nós, irmãos. Algo deve estar acima de tudo. Acima. O quê? O amor. O amor deve estar acima, irmãos, de qualquer interesse. O amor deve estar acima de qualquer sentimento. Quer dizer, a gente mistura. O amor deve estar acima de qualquer afinidade ou incompatibilidade. Quer dizer, a gente cai na afinidade ou às vezes a gente cai na incompatibilidade. Aí eu não gosto desse irmão. Aí eu não gosto dessa pessoa. Ou às vezes a gente está muito naquela ali. Aí esse irmão é demais. Esse irmão é muito bom demais. Irmãos, amor tem que estar acima de tudo isso. O amor tem que estar acima de qualquer acontecimento. Às vezes tem coisas que acontecem conosco, nos nossos relacionamentos, que nos marcam, né? Bem ou mal. Tem coisas que acontecem que são boas e nos marcam de uma maneira positiva. E aquilo grava e o relacionamento age de uma maneira diferente. E às vezes tem coisas que acontecem que marcam nossas vidas de maneira negativa. E aquilo nos marca também. Irmãos, o amor tem que estar acima de tudo. Acima de tudo esteja o amor. O amor tem que estar acima de qualquer coisa. Por que ele está falando sobre isso? Porque ele está falando sobre suportai-vos. Se o amor está acima de todas as coisas, irmãos, a gente suporta uns aos outros. Não suporta? Bom, mas isso é ou não é um desafio? Isso é um desafio. Isso é um desafio para todos nós. Assim como perdoar, assim como Deus vos perdoou. Né? Amar acima de qualquer coisa, acima de tudo, irmãos, é também um desafio. Um desafio cristão, em Cristo. Porque Cristo viveu isso, né? Então esse objetivo está nele, esse alvo está nele, mas é um desafio para todos nós. Bom, o terceiro aspecto sobre o suportar está no verso 15. Diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Nesse aspecto, suportar, irmãos, uns aos outros, né? O que significa? Aqui tem um aspecto muito importante também, muito interessante. A palavra diz aqui: em nosso coração a paz de Cristo deve ser o árbitro. Seja a paz de Cristo o árbitro aonde? No vosso coração. Observa como ele está falando isso em relação, irmãos, a suportar, porque ele fala logo em seguida, né, como foste chamados a um só corpo, sejam agradecidos. Ele relaciona essa questão da paz de Cristo no nosso coração como árbitro, relacionando ao corpo. Está relacionado essa questão a quê? Ao corpo. Por quê? Porque ele está falando de suportai-vos. Bom, o que isso significa, né? Para entender. Em resumo, eu diria que isso significa, irmãos, que em relação ao próximo, né? Em relação ao próximo, no nosso coração, a paz de Cristo deve ser sempre o agente, o personagem a nos guiar e a nos conduzir. Se você olhar a sua relação ao próximo, né, você em relação ao próximo, no seu coração deve ter um agente ali, um personagem chamado a paz de Cristo, arbitrando, guiando, conduzindo. Irmãos, no nosso coração a paz de Cristo deve ser como um árbitro, aquele personagem que resolve litígios. Vocês têm aqui vários advogados, sabem muito bem o que significa árbitro. Quem que é o árbitro, irmãos? Aquele que está ali para o quê? Resolver o quê? Litígios, né, entre duas partes. Disputas de interesses entre duas partes. É aquele personagem, irmãos, que se assegura o quê? Assegura a justiça entre ambas as partes. É aquele personagem que vê a paz
né, como objetivo a ser alcançado. Vocês entendem isso? Vocês entendem isso? Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Porque foste chamados para um só corpo, diz a palavra. Nosso coração tem que ter algo nos guiando, nos conduzindo. A paz de Cristo. Estamos falando aqui, irmãos, né, se a gente parasse para falar sobre isso, teríamos muita coisa para falar. Estamos falando aqui de uma experiência muito espiritual. Uma realidade espiritual que deve ser a nossa realidade. Estamos falando da paz de Cristo, que não é qualquer paz, né? Não é a paz entre as nações. Não é a paz do fim de semana. É a paz de Cristo em nosso coração, como árbitro. Como árbitro. Conduzindo, guiando, né? Visando justiça, visando paz, visando reconciliação, visando, né, restituição, visando o que Cristo visa. A paz de Cristo em vosso coração. Irmãos, suportar uns aos outros é ou não é um grande desafio? Permitir que a paz de Cristo seja o árbitro em nosso coração é ou não é um grande desafio? Com certeza. Talvez o maior de todos, eu acho. Talvez. Não tenho certeza, mas é um grande desafio. Bom, vamos lá, continuando. Agora até Colossenses 3,16. Paulo traz ainda mais um desafio. Diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Terceiro desafio, que para mim, né, ainda está diante de nós, certamente, irmãos, é permitir que a palavra de Cristo habite ricamente aonde? Em nós. A palavra do Senhor, irmãos, deve habitar em nós ricamente. Ou seja, a palavra deve fazer morada, deve residir em nós de maneira abundante, de maneira generosa, grandiosa, ricamente. Em outras palavras, tem que ter muito da palavra de Deus morando em nós. Aonde que tem que estar a palavra de Deus, irmãos? Morando ricamente. Aonde? Em nós. Em nós. Com qual propósito isso deve ser assim? Paulo diz aqui que uma vez que a palavra habita em nós ricamente, a igreja pode instruir e aconselhar mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Presta atenção, uma vez que a palavra habita ricamente em nós, né? Repara que ele fala ricamente em vós, ele não coloca ricamente em tu. Ele coloca em vós, porque o coletivo está sendo tratado aqui, o corpo está sendo tratado aqui. Uma vez que a palavra habita ricamente no pastor, unicamente no pastor, é assim que ele está tratando? Como que ele trata? Em vós. Uma vez que a palavra habita ricamente em nós, irmãos, na igreja, quem ganha com isso é a igreja. Por quê? Porque dessa maneira a igreja pode instruir, pode aconselhar, pode louvar. Dessa maneira a igreja pode viver com gratidão no coração. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E aí ele completa, instruí-vos, aconselhai-vos, louvando a Deus com gratidão, com hinos, cânticos espirituais. Irmãos, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Qual que é a dificuldade, o desafio sobre isso? O desafio Jesus resumiu na parábola da semente. Estão lembrados? Nós não vamos ver agora, irmãos, mas o desafio, né, sobre isso, sobre essa questão, para nós, como igreja, são as aves que comem a semente. O desafio é o solo rochoso, né, com pouca terra, onde a semente não cria raiz. O desafio, irmãos, são os espinhos que sufocam a semente.
Os irmãos podem refletir melhor sobre isso depois, né? Marcos 4, Lucas 8, e o Senhor explica com detalhes, irmãos, a parábola da semente. Qual é o desafio disso? Né? Qual é a dificuldade para que em nós habite ricamente a palavra? Depois vocês dão uma olhada melhor em casa. São as aves, é o solo rochoso, são os espinhos. Tudo isso pode sufocar, matar, roubar essa palavra que deve habitar em nós ricamente. Bom, qual que é o último desafio que Paulo nos apresenta aqui? Colossenses 3,17. Paulo diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Quarto e último desafio, irmãos, em poucas palavras eu diria que é, de fato, em verdade, fazer tudo, seja em palavra, seja em ação, em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Paulo aqui nos chama a atenção para algo importante. Sabe o que significa, irmãos? Significa que tudo o que fazemos, tudo o que devemos fazer ou viermos a fazer deve ser feito em nome do Senhor. Olha só, deve ser feito com ações de graças. Presta atenção, vou colocar isso da seguinte forma, tá? Hoje, nesse dia, nós comemoramos aqui o quê? Um culto de ações de graças. Pelos 4 anos, por tudo que o Senhor tem feito, realizado nas nossas vidas. Nós comemoramos, né, um culto, separamos um culto especial para dar ao Senhor graças, render-lhes graças. Meus irmãos, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Mas você sabia que o culto de ação de graças, olha que interessante, na ótica do Evangelho, na ótica da palavra, deve ser todos os dias em tudo o que fizermos? Sabia? Por quê? Porque tudo o que fizermos deve ser em nome do Senhor, dando a Ele graças. Então, o culto de ação de graças, irmãos, é em tudo. Em tudo. Fazei tudo. Né? Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor, dando por Ele graças a Deus Pai. Ah, isso com certeza é um desafio, irmãos. É ou não é? Hã? Como a gente esquece. É verdade, a gente esquece. Esquece mesmo. E nem lembra, né? nem passa para nossa cabeça. Às vezes até quando é alguma coisa que a gente já E a gente está muito mal condicionado, porque a gente acha que deve fazer as coisas em nome do Senhor na igreja. Né? Que as coisas para o Senhor se faz na igreja. Se faz na igreja, mas não só na igreja, irmão. Se faz em tudo. Tudo que fizerdes, diz a palavra. Não é o que você fizer na igreja. Paulo não fala isso. O que você fizer na igreja, faz em nome do Senhor. Ele fala tudo o que fizerdes. Seja em palavra, seja em ações, fazei-o em nome do Senhor, dando a Ele graças a Deus Pai. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a continuar nesta jornada, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a igreja, não esta igreja unicamente, a igreja. Que o Senhor abençoe esta igreja também. Que o Senhor abençoe a semente. Que o Senhor abençoe as nossas vidas. Que o Senhor nos dê realmente luz para os nossos caminhos, para que a partir, né, desse momento, né, a gente siga, continue sempre diante do Senhor, continuando no Senhor, lutando no Senhor, procurando o Senhor, reconhecendo o Senhor. Que o Senhor nos ajude sempre diante de qualquer desafio. Qualquer desafio, para a glória do nome do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, mais uma vez pela palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Nós reconhecemos, ó Pai, diante de nós todos esses desafios.
E nós suplicamos ao Senhor o teu cuidado, a tua ajuda, a tua assistência. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos mais e mais. Ajuda-nos, ó Pai, a caminhar sempre, sempre, Pai, buscando o nome do Senhor, a glória do Senhor, a graças ao Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, nestas questões que envolvem relacionamento. Ajuda-nos, Pai, a nos revestir como eleitos de Deus. Ajuda-nos, ó Pai, em todos estes desafios. Em todos esses. Nós te pedimos, ó Pai, sê conosco, que a tua força seja conosco, que o teu Espírito seja conosco, que a tua misericórdia seja conosco, Senhor, que a tua presença seja conosco. Nós pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Mais uma vez, Pai, nós agradecemos, Pai, por esses 4 anos, agradeço pela vida de cada um, de cada irmão aqui presente, de cada irmão que não está aqui mais conosco, mas que já fez parte, que já contribuiu, que já abençoou esse ministério. Pedimos por aqueles irmãos que não têm podido estar aqui presente conosco, mas que fazem parte desse trabalho, fazem parte da tua igreja, Senhor. Sê com eles onde estiverem. Esteja ali falando ao coração, abençoando, tocando, Senhor, cuidando, livrando do mal, Senhor. Pai, sê com a igreja, com o teu corpo, com outras denominações, com outros irmãos, com outros ministérios. Sê com o teu corpo, Senhor. Que o teu corpo hoje precisa tanto de ti, Senhor. O corpo tem necessidade, carência hoje de ti, Senhor. Sê com a igreja, Senhor. Nós pedimos isso para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela vida de cada um. Obrigado pelo tempo de comunhão que teremos agora. Que o Senhor santifique esta comunhão. Que esta comunhão seja na presença do Senhor. Que a nossa boca fale coisas para edificação. Que a nossa boca fale coisas do alto, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Cerca-nos nesse tempo também. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, irmãos? Amém. Então, Deus abençoe.